Olá senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Se vocês puderem aí, pessoal, deixem um comentário de vocês e o like, tá bom? Porque algumas semanas atrás eu resolvi parar de fazer vídeo e privar o canal, porque eu achei que essa decisão seria em definitivo, ou pelo menos por tempo indeterminado. Então ao fazer isso, basicamente o algoritmo entendeu que meu canal morreu, então as minhas impulsões de vídeo elas praticamente baixaram a zero. O algoritmo não tem recomendado os meus vídeos, minhas visualizações baixaram drasticamente. Isso aí faz parte, é uma coisa que acontece quando você toma esse tipo de decisão e depois resolve voltar, o algoritmo ele demora a entender. Então se vocês puderem dar essa força aí, ainda que você não seja uma pessoa que tenha esse costume de comentar, deixa aí o seu comentário, uma palavra que seja, só para o algoritmo entender que esse canal voltou e voltar aí a ter as mesmas recomendações dos vídeos, tá bom? Porque eu tenho interesse de que essas ideias cheguem até mais pessoas. Eu não ganho um centavo aqui fazendo vídeo, meu canal não é monetizado, eu também não tenho interesse em monetizar, tanto é que eu não faço live, não faço porra nenhuma, eu somente faço aqui as minhas reflexões porque eu acho interessante, né, essa troca de conhecimento que eu tenho ao fazer vídeo. Vocês me ajudam muito com os comentários e sugestões de vocês, então eu acho que é uma troca de conhecimento muito boa e eu desejo implantar algumas ideias aqui na comunidade que eu acho que são de extremos valores, assim como por exemplo essa ideia que eu quero implantar nesse vídeo a respeito da importância do desapaixonamento do homem. E quando eu falo sobre desapaixonamento, eu me refiro a um homem se desapaixonar daquilo que ele não tem controle, como por exemplo questões de política, ideias, discursos, relacionamentos. Eu acho de fundamental importância que o homem entenda que ele deve se desapaixonar dessas coisas, porque basicamente quando você tem essas paixões, sejam elas ideológicas, paixões por discurso, paixão por qualquer coisa, política, apego a alguma coisa que está fora do seu controle, basicamente você deposita esperança nessas coisas e é uma perda de energia e tempo, porque são coisas que, justamente por não estarem dentro do seu controle, são coisas que fatores externos podem mudar com muita facilidade. Então é uma perda de tempo e energia muito grande, pode te levar à decepção. E são coisas que, ao meu ver, não acrescentam em muita coisa. Eu acho que em uma determinada fase na nossa vida é importante sim que nós tenhamos esse apego ao conhecimento, essa busca, e fatalmente, por uma inclinação do próprio ser humano, você tem essa questão de se manter alinhado a determinadas ideias e a defender. Principalmente o homem, ele é muito assim, né? O homem, ele tem muito essa questão legalista, essa questão de defender ideais. Então o homem, ele é muito levado a, quando ele adquire conhecimento de uma ideia e ele acha essa ideia foda, ele passar a ser um defensor ferrenho dessa ideia. Só que eu acredito, né? Eu tenho uma linha de pensamento onde eu acho que quando você adquire uma certa maturidade, você começa a entender o lado bom e o lado ruim de tudo. Então, primeiramente, vamos usar o exemplo aqui da política. É normal que quando você é jovem, você tenha uma determinada inclinação ou a ser um indivíduo mais à direita ou talvez mais à esquerda, dependendo aí da sua trajetória de vida, da sua criação, da sua personalidade. Você tem uma inclinação maior a estar em uma ou outra ideologia. E é normal que você, ao se aprofundar no conhecimento dela, você passe a ser um defensor dessas ideias. Só que depois, quando você começa a conhecer como é que funciona a coisa na prática, você começa a perceber que ambos os presidentes que nós tivemos, tanto ele da direita quanto da esquerda, assim que eles chegaram ao poder, eles se mantiveram bem distantes do discurso que eles faziam em campanha, porque é necessário, uma vez que se está em campanha, levantar o tom, aumentar o tom do discurso para agitar a militância, e aí uma vez que a pessoa chegue ali no poder, o primeiro compromisso dela é em se manter lá, e para se manter no poder, para não cair, para não ser derrubado, é necessário que ele se renda ao jogo, ao sistema que está ali implantado há tipo centenas de anos, entendeu? Desde que o Brasil virou república, a gente é refém de um esquema político que basicamente são os mesmos figurões que estão ali há décadas, e esses figurões são descendentes de outros figurões. Basicamente são pouquíssimas famílias que têm um monopólio político e são essas famílias que dominam a política brasileira, fazendo com que quem ali estiver no cargo de presidente se dobre às
exigências, aos desmandamentos dessas mesmas pessoas, seja eles de direita ou seja eles de esquerda. Então qualquer um que estiver ali, ele é refém desse sistema viciado que nós temos, onde pouca coisa ele conseguirá mudar de fato sem se render ao jogo da governabilidade. Então assim, quando você entende isso, você vê que é uma perda de tempo gigantesca ficar defendendo pessoas, né? Mas eu também estendo essa mesma opinião a ideias tanto de direita quanto de esquerda, que na minha visão essas ideias elas são tanto quanto utópicas. Eu sei que muita gente vai falar, mas o que é que você tem que fazer? Você não tem que defender ideologia nenhuma, você tem que rejeitar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o apaixonamento ideológico faz com que você muitas vezes fique de um lado e demonize o outro. Então, por exemplo, essa briga que existe entre direita e esquerda, eu acho extremamente deletéria para o próprio crescimento pessoal e intelectual das pessoas. Por quê? Porque basicamente quando você pega um lado, o seu cérebro, a sua mente, ela é condicionada para manter o seu bem-estar, o seu conforto psicológico, entender que tudo aquilo que você defendeu ferrenhamente até então sempre está certo. Então, basicamente, isso acontece muito com pessoas que defendem políticos, por exemplo, ou até mesmo ideias. Então, vamos supor que uma determinada tese da ideia que você defende, na prática se mostra errada, ou ineficaz, ou pouco eficaz. Você, ao ter defendido aquela ideia durante tanto tempo, você irá copar pra caramba, você irá arrumar meios, que é o que as pessoas geralmente chamam aí de ginástica mental, para defender que aquilo que você sempre defendeu é o correto e que, sei lá, foi uma outra coisa, qualquer coisa tá certa, tá errada, menos a ideia que você defendia. É um mecanismo de proteção do cérebro. E isso acontece muito com pessoas que são militantes políticos, pessoas que estão defendendo um lado, uma bandeira, são fanáticos, ou às vezes nem precisa a pessoa ser fanática, basta a pessoa simplesmente estar defendendo essas coisas. O que eu recomendo é basicamente você se desapaixonar ideologicamente e ver que todas essas ideologias, elas vêm de seres humanos, e por virem de seres humanos, elas têm suas falhas e têm suas virtudes. Então tudo na vida é assim. Tudo que faz parte do ser humano, tudo que vem do ser humano, tal qual como o ser humano tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. Então isso acontece com a direita, isso acontece com a esquerda, isso acontece com qualquer ideologia, inclusive até com o feminismo, que muita gente vai falar, vai demonizar aqui, porque vai falar que o feminismo ele é maligno. O feminismo ele nada mais é do que uma expressão sociocultural dos desejos e anseios biológicos que as mulheres têm. Então, o feminismo faz parte daquilo que elas são biologicamente, porque elas têm aquele imperativo de sempre... não todas, tá? Algumas delas. Isso não é uma coisa que atinge, né, as mulheres de modo geral. Mas boa parte delas tem aquela coisa que o Freud chama de inveja do phallus erectus. Então, elas basicamente têm uma certa inveja da força física do homem, do domínio que ele tem em determinadas áreas. E elas não gostam do homem, mas elas precisam do homem. Então isso as enche de fúria e sempre que elas têm uma mínima condição de tornar o homem obsoleto e jogar ele para escanteio, elas fazem aquilo que nós chamamos de matriarcado. Então existem aí alguns exemplos, tá, de matriarcado em vários locais da face da Terra, em determinadas épocas da história. Então existem registros de sociedades matriarcais na antiga China, em alguns locais da Índia, em alguns locais da África, da Europa, em pontos isolados, tá? Existiram sociedades matriarcais. O Guénon, o pensador, ele tem um vídeo onde ele fala mais especificamente sobre o matriarcado, e eu também tenho um vídeo que é um vídeo, inclusive, que eu respondo ali, o Henry Bugalho, onde eu cito ali nos vídeos algumas evidências arqueológicas. Eu esqueci agora quais são os autores desses livros, mas tem vários, tá? Vários livros aí de arqueólogos que encontraram vestígios, tá, de sociedades matriarcais ao longo de várias eras, e então eles chegaram a essas conclusões e pegaram esses pontos em comum, que foram o quê? Que essas sociedades, em um momento de conforto, em um momento de estabilidade,
masculinidade, eles deram brechas, os homens começaram a dar poderes ao feminino e elas depois, assim que puderam, se rebelaram contra eles. É o que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil. O Brasil nada mais é do que uma grande sociedade matriarcal hoje em dia, que a gente aqui na androsfera costuma chamar de ginocentrismo. Nada mais é do que uma versão moderna do matriarcado, essa questão feminista e tal. Entretanto, tem suas coisas boas, tá? Não é de todo ruim, não é como tudo que você vê, nossa, é do mal, é não sei o que. Não, tem suas coisas boas. É do ser humano, tem coisas boas e tem coisas ruins. O que a gente entende é que é antibiológico, né? Porque parte de ideias que vão contra a própria natureza, inclusive feminina, entendeu? Basicamente, ela entende que é um excesso, né? Vem de um fruto de excesso de uma natureza feminina que é necessário que haja o controle dela para que a sociedade seja funcional. Então esse controle ele é esvarido, né? Basicamente eu falei uma palavra aqui que não existe, mil perdões, mas eu não vou editar o vídeo não, vai ficar desse jeito mesmo. Basicamente, todo esse esforço de controlar a sociedade, toda essa coisa de controlar a natureza feminina, nessas épocas é completamente tirado, né, ideologicamente, e aí o que acontece é que o fruto desses excessos dessa natureza criam ideias como o feminismo. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, parte de um princípio, de um excesso da natureza feminina que precisava ser controlada e que era controlada em períodos de patriarcado e etc. Então, isso aí as enfurece. Enfim, eu falo sobre isso em um vídeo chamado A Farsa do Amor Eros 3, tá? Eu não vou ficar me repetindo aqui. Se vocês quiserem, vocês assistem. Eu falo detalhadamente sobre como é que funciona esse impulso da natureza feminina para se afastar do homem, que nessas eras aí são criadas ideologias como o feminismo, que não é a primeira vez que isso acontece ao longo da história humana, já aconteceram outras vezes, tá bom? Tanto rebeliões, né, ditas como feminismo, como também sociedades matriarcais, que já foram o extremo disso, né? Então eu falo sobre isso aí em outros vídeos, aí eu não vou ficar me repetindo não. E existem estudos sobre isso também, vocês vão procurar isso se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, como eu vinha dizendo, até o feminismo ele não é de todo ruim, ele é do ser humano, ele parte de uma ideia errada, mas tem uma ou outra coisa ali que tem lógica, tá? Como, por exemplo, essa questão aí de a mulher não se submeter a relacionamento abusivo e tal. Eu acho que é uma coisa importante para a mulher, entendeu? Ela conseguir identificar o que é. O que é ruim é que, às vezes, ela se excede. Enfim, né? Eu tô tentando defender aqui, mas tá meio difícil também. Porque, pô, ficar defendendo feminismo é foda, né? Mas o que eu tô querendo dizer... Não sei se eu consegui me fazer entender, mas basicamente tudo que parte dos seres humanos é assim. Toda ideia não é de toda ruim. Então eu convido vocês a se desapaixonarem dessa questão ideológica. Uma outra coisa que eu vejo também que as pessoas têm esse apaixonamento, essa coisa, né, de ficar defendendo a masculinidade, o homem e tal, não sei o que. Claro, você tem que defender a masculinidade, tem que defender. Até porque defender a masculinidade é você defender a essência do homem. O homem sem a sua masculinidade, ele basicamente é reduzido a pó. O homem tem que ter masculinidade. Só que às vezes eu vejo que existem excessos justamente provocados por essa questão da ideologia, em que muitas vezes eu vejo que os homens eles são tomados por um sentimento meio que revanchista. Então, assim, existe aí o ginocentrismo, ginoteísmo, ginofascismo, matriarcado, sei lá, chame como você quiser, que é uma coisa que invariavelmente vai oprimir um homem, que é uma coisa injusta, que gera leis misândricas, que gera toda uma cadeia de situações que são injustas para o lado do homem, e aí acaba, como reação a isso, surgindo uma espécie de revanchismo que vai também resultar em um discurso extremamente inflamado e apaixonado, raivoso, etc. Paixão não necessariamente significa uma coisa boa, tá? Apaixonado também significa tomado de ódio, tomado de sentimentos, né, que vão à flor da pele. Então, assim, às vezes eu vejo que alguns canais, eles meio que demonizam a natureza feminina, né? Eu sou um cara que eu sou bem suspeito para falar disso, porque, assim, se você olhar alguns vídeos meus, eu realmente tem vídeo que eu pego muito pesado, falando do feminino. Eu pego muito pesado às vezes, mas é porque eu falo as verdades, eu não estimulo o ódio. Apesar de em alguns vídeos, quando eu falo sobre temas assim que me tiram do sério, eu já fiz vídeo puto aqui, já fiz vídeo indignado, entendeu? Porque tem coisas que realmente tiram a gente do sério. Mas eu sempre tentei não
expor ódio ao feminino. Tá? E eu vejo que alguns canais meio que fazem isso, meio que falam como se o homem fosse vítima em tudo, como se as mulheres fossem uns seres diabólicos em tudo e não sei o quê. E cara, uma coisa que eu percebi é que é o seguinte, tá? Agora eu vou falar uma coisa que talvez não esteja em um senso comum aqui na androsfera. Mas o que eu vejo é basicamente o seguinte: existe aquele conteúdo extremamente tóxico produzido por influencers femininas em redes como TikTok, Instagram e etc, que são esses canais podres aí que vêm desqualificando o homem, né? Esses canais têm as suas seguidoras, que não são poucas, são milhões, tá bom? Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte: essa questão do ódio a um homem, essa questão misândrica, ela não está presente em todas as mulheres, tá bom? Eu já vi alguns canais, por exemplo, falarem assim: os relacionamentos estão difíceis porque mais de 95, 99% das mulheres hoje não são adequadas para relacionamento. O Fúria e Tradição, por exemplo, é um cara que fala isso. Eu gosto muito do canal do Fúria e Tradição. Só que eu contesto essa afirmação porque, veja bem, ela parte de um ponto de vista onde meio que coloca só o homem como vítima. Eu entendo que o sistema é ruim, mas não necessariamente é a mulher que está ruim, entendeu? Então eu acho que relacionamentos, eles são inviáveis sim para a maioria dos homens, mas não é por culpa da mulher. Eu acho que é toda uma gama de coisas que também resulta nisso, como, por exemplo, instabilidade econômica, difícil ascensão financeira. Os homens hoje em dia, com 30 anos, os caras não conseguem comprar um carro ainda, muitas vezes não conseguem sair da casa dos pais, porque tá foda a questão do salário, do custo de vida, dos desafios que a sociedade impõe, da complexidade que é o mercado de trabalho. A maioria das pessoas não consegue preencher, não consegue ascender financeiramente, então isso também atrapalha muito. Né? Existe também a questão da hipergamia, existe também a questão aí do feminismo e tal, tudo isso pesa, só que assim, você colocar isso como, é porque é culpa das mulheres, elas que estão tóxicas, eu acho que isso é analisar a situação de uma maneira muito reducionista, e eu acho que é muito conveniente para o cara que está tomado desse sentimento revanchista, abraçar esse tipo de discurso, mas na minha visão, esse discurso não corresponde à realidade. Então, é só um toque que eu tô dando aqui, que eu percebo que alguns canais eles abraçam essa corrente de pensamento, que ao meu ver não é uma corrente de pensamento correta, porque eu não vejo elementos comprobatórios o suficiente para afirmar isso. Eu acho que a questão dos relacionamentos é muito mais uma questão do sistema que está ruim, e esse sistema sim é impulsionado porque teve um apoio feminino, né, que é a misandria, o ginocentrismo, mas também existe a questão da tecnologia, que a tecnologia avançou pra caramba, tirou boa parte dos estímulos que as pessoas tinham para correr atrás de relacionamento. Relacionamento é muito mais uma questão de necessidade, tanto de homens quanto de mulheres, do que propriamente motivação por amor, apaixonamento. Então, assim, o relacionamento sempre foi uma questão onde foi vista como uma associação. Então, as mulheres, elas sempre encontraram no homem um auxiliador para atingir objetivos, e o homem sempre encontrou na mulher uma questão de ter relacionamento, porque o homem também tem seu objetivo biológico de reproduzir. Então, no fundo, eu não acredito que... porque existe também essa outra fala: os homens amam mais as mulheres do que as mulheres amam o homem. O homem, sim, é capaz de amar, a mulher não. Eu contesto essa afirmação. Por quê? Porque eu acho que da mesma maneira que a mulher enxerga o homem de maneira utilitária, o homem ele também enxerga a mulher de uma maneira utilitária, só que a função que a natureza colocou no homem é diferente da função que colocou na mulher. Por quê? Porque a função do homem é ser hipogâmico e a da mulher é ser hipergâmica. Então, o homem é que corre atrás, a natureza ela meio que sacaneou com o homem. Eu costumo brincar usando esse termo, que a natureza sacaneou com o homem porque colocou ele no papel que mais se fode na questão da dinâmica dos relacionamentos. É o homem que tem que ser o provedor, que tem que ser o que sacrifica a vida, e não sei o que, tem que ser o cara que vai para tomar uma porrada de fora. Então, o homem ele tem essa função. Ele tem esse trabalho a mais. Só que se você, por exemplo, tirar da mulher
a parte íntima dela, o homem ele vai amar essa mulher do mesmo jeito? É claro que não vai. Por quê? Porque no fundo, o que impulsiona toda essa busca é o instinto de reprodução. É o instinto do homem de ser um reprodutor. O homem é aquele cara que tem a função de espalhar a semente. Por isso que o homem corre atrás. Por isso que o homem tem esse instinto. Por quê? Porque é o papel que a natureza colocou nele. Não é que ele ama mais a mulher, que ele tem amor. Não, isso também não é amor. Isso também é instinto biológico. Da mesma maneira que a mulher também tem as suas atitudes por conta do instinto biológico de sobrevivência, e aí você tem determinados tipos de comportamentos naturais que ela tem, que hoje em dia estão em excesso por conta da ruptura de valores ali que controlavam esses instintos. Você vai ter ali elas também com um tipo de comportamento extremamente tóxico, mas tudo isso advém dos instintos biológicos de sobrevivência, né, de pragmatismo e etc. Né? Então, eu tenho um vídeo também onde eu falo, né, da natureza feminina versus natureza masculina. Também nesse vídeo eu explico, eu faço até uma tabela explicando. Então, assim, eu vejo muito isso, e eu vejo isso como uma coisa muito perigosa, porque eu acho que prende, e nisso daí o Gannon, o pensador, ele está batendo muito nessa tecla. Ele tem feito muitos textos criticando essa questão de as pessoas aqui na androsfera estarem presas a determinados ciclos da pílula. Então, por exemplo, tem muito produtor que acaba tendo como fonte de renda manter os inscritos presos em estágios de raiva, em estágios de depressão, em estágio de dependência daquele conteúdo, não estimulando eles realmente a se desenvolverem, mas mantendo eles presos e dependentes daquilo ali. Então eles estimulam a revolta, a raiva, sentimentos negativos para manter ali os inscritos viciados e dependentes daquele conteúdo como uma válvula de escape. Então isso é muito perigoso, e eu acho que isso é danoso emocionalmente. E eu acho que existem outras maneiras, assim, você como produtor de conteúdo, você não precisa, né? Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, é um ou outro assim que eu vejo, mas eu vejo que tem gente que faz, e eu vejo que faz de propósito, entendeu? Manter as pessoas assim nesses estágios. Por quê? Tudo é fruto de apaixonamento. Às vezes até o produtor também nem percebe, ele tá também nesse estágio aí da rage e tal. Não tô dizendo que todo mundo faz de propósito não, tá? Não me interpretem mal, não quero ter hate de ninguém aqui. Esse canal, por acaso, eu tenho muita sorte, eu nunca tive muito hate aqui, e eu quero continuar tendo, não tendo, tá bom? Então é isso, o meu recado para vocês é desapaixonem-se, tá bom? O desapaixonamento ele é algo fundamental na vida do homem, desapaixone-se de tudo aquilo que está fora do seu controle. Um outro adendo que eu quero falar também, que é uma coisa que me veio à cabeça, né? Como esses meus vídeos eles não são roteirizados e basicamente eu falo tudo aquilo que me vem à mente. Uma coisa que eu vejo as pessoas falarem muito sobre estoicismo, né? Agora entrando em um assunto totalmente diferente, talvez eu até faça um vídeo só sobre isso, que as pessoas tendem a dizer que o estoicismo ele é algo impraticável, né? Algo inalcançável para a maioria dos homens e tal. E eu acho até esse argumento válido, tá? Realmente, se você for ver nesses filósofos aí, né, Sêneca, Marco Aurélio, principalmente, né, que o cara era rico, né, eles tinham condições de praticar o estoicismo. É muito difícil você, por exemplo, falar para um cara ali que está em situação completamente difícil, miserável praticamente, num subemprego ali, tendo um dinheiro que mal dá para ele comer e se vestir direito, para o cara ser estoico. É muito difícil. Entretanto, eu acho que nós como homens, nós temos essa vocação de sermos resolutores de problemas, correto? Isso é do homem. Isso é do teu instinto. E eu acho que isso é uma coisa que a galera de hoje em dia tem muito pouco. E eu tendo a achar que isso é devido à baixa taxa de testosterona que a gente tem nos homens de hoje, tá bom? Eu não tenho um estudo fundamentado para afirmar isso, mas eu acho que isso tem a ver, tá, com a baixa taxa de testosterona presente na maioria dos homens da atualidade, que eles perderam várias e várias propriedades que os nossos antepassados tinham, dentre elas essa capacidade de superar, de resolver problemas. Então assim, cara, é uma coisa muito simples. O estoicismo ele não prega para você simplesmente fazer um cope na tua mente
e não se abalar por nada que esteja fora do seu controle. Até porque isso é impossível de um dia para a noite. Você não consegue esse tipo de habilidade do nada. Mas o estoicismo ele também fala para você ser um homem que corre atrás das virtudes. Então você tem que abraçar as virtudes, você tem que correr atrás de ser uma pessoa mais virtuosa. Isso não é por acaso. Por que que ele fala para você ser uma pessoa que busca a virtude? Porque a virtude vai te deixar mais habilidoso, vai te deixar mais inteligente. Fatalmente, você tendo mais virtudes, você cria condições não só sociais, mas também emocionais, tá bom? De não deixar com que coisas que estão fora do seu controle te abalem. Então, assim, uma coisa tá ligada à outra. Você não chega no estoicismo sem procurar primeiro a virtude. Então, aonde essas pessoas entenderam que você, um cara que é pobre, que é miserável, tem que ser estoico? Não, cara. Primeiramente, se você tá pobre e miserável, busque sair dessa situação primeiro. É simples assim. Como é que você vai buscar, velho? Não tem outra saída. Vá buscar algum tipo de virtude. Ainda que essa virtude não te deixe rico, ainda que essa virtude não necessariamente faça com que você, de uma hora para outra, saia, alguma melhora na tua vida ela vai dar. Ainda que seja na mente, ainda que seja... É impossível você viver num mundo onde você procura a virtude o tempo todo e isso não dê resultado. Uma hora vai dar. Tá? Uma hora vai dar. Então, assim, você primeiro tem essa busca pela virtude. Essa virtude, ela vai te deixar mentalmente mais forte, vai te deixar mais habilidoso, vai te dar capacidade. Ela pode te ajudar a alçar mais voos profissionais, tá bom? Então, busque a virtude primeiro. Que tipo de virtude você busca? É ficar o dia todinho deitado no sofá, assistindo YouTube, escutando música, comendo pipoca, assistindo coisas? Que tipo de virtude é essa? Se você já desistiu da vida, não quer virtude, então você nunca vai ser estoico mesmo, cara. O estoicismo não é para pessoas como você. Agora, se você é um cara que já tem disposição, cara, para você é mais fácil. Então, busque a virtude, velho. Busque sempre melhorar em tudo. Entendeu? Isso é até uma coisa, um motivador para as pessoas que querem desistir da vida. Cara, ainda que você ache que a vida não faz sentido, busque virtude, cara. Busque algum tipo de virtude, busque se superar em algo. Você vai ver, cara, que até a tua vontade de viver vai começar a aumentar. Você vai achar um interesse na vida diferente. Agora, se você nunca quiser procurar também, aí já é problema seu, entendeu? Eu não tô aqui para pegar a cabeça de vocês, abrir e implantar ideias. Eu simplesmente só falo, cara. Eu falo aí e eu gosto que essa ideia chegue a um número bom de pessoas para ver se as pessoas pelo menos param para pensar. Mas se também não quiserem, não posso fazer nada. Então é isso. Busque primeiro a virtude para depois você ter condições de praticar o estoicismo. O estoicismo não vai chegar na tua vida, você não vai começar a praticar o estoicismo do nada. Você primeiro tem que gerar condições na sua vida para que as coisas ali ao seu redor, coisas que estão fora do seu controle, não te, digamos assim, não te abalem. Por quê? Porque você já tem uma força ali que te protege. E essa força é o quê? Ela é gerada pela busca da virtude, que vai te dar elementos para anestesiar na tua vida os efeitos, tá, dessas coisas externas. E aí, um desses reforços também é a tua própria força mental que você vai adquirir nesse processo, entendeu? É basicamente isso, é uma coisa simples de entender, não é difícil, tá bom? Se você parar para pensar um pouco, né? Parar com preconceito, parar com essas ideias que implementaram na tua cabeça aí de que não pode, de que não dá, de que não sei o quê. Meu irmão, o it's over, ele é só pro macro. Quando se trata do micro, você tem obrigação de ser um resolutor de problemas, porque você é homem, e o homem não é discurso de o homem não chora e não sei o que, não. É porque eu conheço de biologia masculina e psicologia masculina, e eu sei que o homem, devido a traços do DNA dele, ele tem uma capacidade inata de achar soluções para coisas que regem somente a vida dele. Então, o it's over, ele é para o macro, para o micro, não existe it's over, tá bom? Então é isso, se vocês concordam com o que foi dito, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até o próximo.